Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos trazer a nossa reflexão, nosso resumo da nossa 10ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical desse 4º trimestre. O título da nossa lição vai falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel, contextualizando o capítulo 37 do livro escrito pelo profeta Ezequiel. A nossa lição desse 4º trimestre está falando sobre a justiça divina, contextualizando sobre o juízo de Deus que veio sobre o reino de Judá, o reino do sul. Deus usou ali os babilônicos na direção do seu rei Nabucodonosor para trazer juízo ao seu povo, porque este se desviou dos estatutos, dos mandamentos, das ordenanças que Deus havia deixado e determinado que o povo não se afastasse dos seus caminhos. Mas a idolatria praticada pelo povo de Israel, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos falsos profetas, pela nação de uma forma geral, acabou culminando com o juízo de Deus sobre a nação. Nessa nossa 10ª lição, sobre a profecia, a visão ali do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 de Ezequiel, é uma mensagem de restauração, tanto nacional quanto espiritual, relacionado à nação, ao povo judeu. O nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 11, versículo 26, que nos diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Deus não tem prazer na morte, na destruição do ímpio. Logo, Deus deseja, está em seu coração, que todos venham se arrepender dos seus maus caminhos e encontrar a salvação em Cristo Jesus. O povo de Israel, a nação de Israel, o povo hebreu, andou nessas práticas que levou Deus a tomar essa atitude, porque Deus é paciente, é longânimo, é paciente, Deus tem paciência, Deus é tardio em irar-se, mas existe um limite. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai nos dizer que tudo aquilo que semeamos, colheremos. Ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Há um limite. Quando insistimos no erro, Deus nos corrige. Por que corrige? Porque Deus nos ama. A nação foi levada de Judá, Israel foi levado para o cativeiro. Passaram ali aproximadamente 70 anos. Depois desse período, alguns voltaram para Judá, mas muitos ficaram nas nações para o qual foram levados. Sem falar de 722 e 721 a.C., quando o Reino do Norte, Israel, também foi conquistada pelos assírios e levados, desterrados para fora do seu país. Em 70 depois de Cristo, com a destruição ali de Jerusalém novamente, do templo, a chamada segunda diáspora, onde a partir dali a nação, o Estado de Israel, deixou de existir. 1800 anos depois foi que o Estado de Israel passou a ser reconhecido como nação, e cumprindo-se essa profecia aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel. O nosso texto
bíblico em classe está em Ezequiel 37, versículo do 1 ao 14. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O profeta Ezequiel, levado em visão para este vale cheio de ossos secos, onde Deus manda que ele profetize sobre estes ossos. Estes ossos juntam-se um ao outro, vêm nervos sobre eles, carne, pele, e Deus manda novamente o profeta profetizar sobre o espírito, que este sopre sobre os corpos inertes ali sem vida. Quando o espírito entra, a nação, o povo revive. Mensagem extraordinária de despertamento espiritual da nação de Israel. A nação de Israel é um povo escolhido por Deus. Endureceu seu coração, recusou os Messias, mas é o povo que Deus tem um conserto. Através ali de Abraão, é um povo que Deus tem uma aliança. E Deus voltará a tratar com a nação de Israel após a igreja do Senhor ser levada ao céu. E esse capítulo 37 nos traz uma mensagem de esperança. Deus não desistiu de nós. Deus não desiste de você. Por mais difícil que achemos que seja, que esteja a situação,
Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Há uma esperança. Quando nos arrependemos, Deus nos restaura. Então, a restauração nacional e espiritual do povo hebreu, da nação de Israel. Nós vamos tratar nessa lição, apresentar o significado. Nós já estamos falando sobre essa visão do Vale de Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e constatar, nos trazer, mostrar esse milagre que aconteceu com o povo de Israel no século XX, que foi a criação do Estado, a nação de Israel. Essa nossa lição é um estudo sobre a restauração, tanto espiritual, nacional, política, do país de Israel. O país havia deixado de existir com a destruição provocada ali pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O profeta Ezequiel, através desta visão, ele descreve como Israel voltou a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. A palavra profética contempla uma restauração completa do povo, da nação de Israel, tanto política ou nacional, quanto espiritual. Hoje, a nação de Israel está em sua restauração nacional, política. É uma nação consolidada, um país que tem uma tecnologia, um desenvolvimento para poucos, muito desenvolvido, mas espiritualmente ainda está adormecida. A nação de Israel só virá até essa restauração espiritual quando ela reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Rei, o descendente de Davi, que reinará sobre todas as 12 tribos de Israel. Mas hoje ainda a nação de Israel está adormecida espiritualmente. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o significado da visão ali de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. O profeta não diz exatamente, ele não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido anteriormente, lá no capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel, quando Deus leva ele ali no templo para ver aquelas abominações que estavam acontecendo ali dentro do templo. Aqui no capítulo 37, da mesma forma, Ezequiel tem esta visão e Deus leva ele em espírito ali, aquele vale cheio de ossos, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale onde só haviam ossos, simbolizando a destruição, o desterro da nação de Israel, com a destruição ali de Jerusalém, de Judá, do Reino do Norte, que já havia sido destruído há mais de um século atrás, e agora com a derrocada, com a destruição ali de Jerusalém, do templo, da cidade e a diáspora, o povo levado para o cativeiro babilônico. Essa revelação é uma profecia que anuncia a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração
espiritual. O povo passou, depois do cativeiro ali babilônico, muitos ficaram, não voltaram mais para Jerusalém. Nós vemos lá no tempo de Jesus, existia vários judeus que não viviam ali em Jerusalém, ali em Israel, viviam naquele vasto território dominado pelos romanos, mas não voltaram para Jerusalém, para a Judéia, para a Palestina, para viverem, né? Continuaram pelos países para o qual foram desterrados. No versículo 11 a 14 do capítulo 37, Deus explica a Ezequiel o significado desta visão, ou seja, a palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel, ou seja, tanto aqueles que foram levados pelos assírios, o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá, né? As 12 tribos ali de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, eles falavam. Expressão que significa ruína definitiva. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Este é o discurso que o povo falou, sentia, depois de serem levados cativos para a Babilônia, vendo a sua cidade, a sua moradia, a sua pátria sendo destruída, virando um escravo em outro país. Foi humilhante, foi muito humilhante, e isso deixou o povo sem esperança. Mas Deus, como é zeloso, levantou o profeta para profetizar, dizendo que traria de volta o seu povo para a sua pátria. Deus não esqueceria jamais das promessas feitas aos descendentes de Abraão. Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele promete, né? Então, podemos afirmar nesta visão que isso aconteceu logo, que essa visão aqui de Ezequiel aconteceu logo ali, ou possivelmente ali depois que ele ouviu, soube da destruição de Jerusalém e do templo. Está lá em Ezequiel 33, 21. Ou antes de receber a notícia de que a cidade havia sido derrotada pelos babilônicos. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 1. O mesmo Deus que trouxe o juízo. Mas por que Deus trouxe o juízo? Por causa das consequências do pecado. Por causa da desobediência. Por causa da incredulidade. Quando o homem decide seguir seus próprios caminhos, dá nisso. Desastre, tragédias. E Deus não se deixa escarnecer, né? Deus não se deixa escarnecer. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora, caso de desobediência aos seus mandamentos, prometeu trazê-lo de volta. Lá desde o tempo de Moisés, lá em Deuteronômio, Deus já havia falado que se o povo se desviasse, o povo seria levado à correção. E o preço foi muito alto. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos que viriam se o povo fosse fiel aos mandamentos do Senhor, e as maldições que viriam em contrapartida se o povo seguisse pelos caminhos daquelas nações cananeias. E o tempo chegou, porque o povo insistiu em fazer. Muitos reis, a exemplo ali do rei Manassés, extrapolou todos os limites.
fez coisas piores ainda que aquelas nações faziam. E era o rei da nação de Israel, né? Então Deus visitou, trazendo juízo, castigo, correção para o seu povo. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o vale de ossos secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações da diáspora. O povo judeu sofreu muito. A visão vislumbra a restauração, tanto nacional quanto espiritual, do povo hebreu. Obviamente, essa restauração espiritual acontecerá ali no período do milênio, no início ali do período do milênio, quando o povo de Israel vai reconhecer, vai ver Jesus vir em glória com a sua igreja e vai reconhecer que Jesus é o Messias, o rei, o descendente de Davi, que reinará sobre todas as tribos, que trará a união, a restauração do povo de Deus, dos descendentes de Abraão. Então, estes ossos são Israel, morto em pecado no exílio. O reavivamento é o ato gracioso de Deus, reavivando este povo, trazendo de volta a terra prometida. Né? O povo de Israel se tornará um povo na terra e terá somente um rei, o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor por isto. Nosso segundo tópico sobre a dispersão dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e de Judá. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, do rei Salomão, o reino foi rasgado, foi dividido entre dois. 10 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Norte ou Israel. O primeiro rei foi Jeroboão, filho de Nebate, e o Reino do Sul ficou com 2 tribos ali, Judá e Benjamim, liderada pelo filho de Salomão, Roboão. Jesus veio da descendência do reino de Judá. Né? A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos, e também com o cativeiro do reino do norte, Israel, conquistada, invadida, destruída pelos assírios, ali aproximadamente em 721, 722 a.C. Eles fazem parte, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, da primeira diáspora. Né? Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, 70 anos aproximadamente ali depois, o rei da Síria, o rei da Pérsia, ali em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à Palestina, à terra de Israel. Eles continuaram e continuam por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, no vasto território romano. A partir de 1948, dessa nossa era, é que o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU como uma nação, como um país independente, cumprindo-se a promessa, a profecia de Ezequiel, capítulo 37. Vários judeus, desde então, têm voltado para a sua terra, voltado para o seu país, para a sua pátria, conforme a profecia que Deus deu a Ezequiel aqui no capítulo 37. As palavras de Deus jamais cairão, jamais deixarão de se cumprir. Né? O cativeiro assírio foi ali em 722 a.C.,
o cativeiro de Judá aconteceu ali em 586, com a destruição de Jerusalém, do templo, onde a glória de Deus saiu. Ezequiel teve a visão da glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade. E a cidade, o templo, os muros foram destruídos. Né? Nasce Israel. Nasce o Estado de Israel depois de 18 séculos aproximadamente. O retorno dos judeus a que se refere a profecia de Ezequiel diz respeito à segunda diáspora anunciada também de antemão pelo Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos da primeira, essa segunda que o Senhor Jesus Cristo falou também, que está lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, quando Jesus olhou para Jerusalém e profetizou ali que a cidade seria destruída, o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciado ali também em 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel nessa nossa era, em 27 de novembro de 1947, na Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. O Estado de Israel foi concluída, a fundação do Estado de Israel foi reconhecida pelo voto de um brasileiro que desempatou ali, e para a glória de Deus, a nação de Israel foi restaurada, o Estado foi restaurado, a independência foi reconhecida e o povo da diáspora começaram a voltar para a sua pátria. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país de Israel, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana e é um dos países mais desenvolvidos do mundo. A bênção de Deus está sobre o povo hebreu, sobre Israel. A restauração nacional desta nação, deste país abençoado por Deus. Primeiro, a restauração nacional. Quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos ali na profecia, e as carnes recobriram estes ossos, estavam, pois, o corpo pronto, simbolizando a restauração nacional, política de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento desta profecia do retorno dos judeus ao seu país, ao seu Estado, à sua pátria amada. Né? A palavra, a profecia do Senhor se cumprindo, se concretizando conforme está escrito. Israel experimentou duas diásporas. A primeira, como nós já falamos, ali com a destruição do reino de Israel, em 722 a.C., e em 586 a.C., o reino do sul, Judá, invadido e conquistado pelos babilônicos. E a segunda, em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, do templo, pelos romanos, onde os judeus tiveram que fugir para não serem massacrados, mortos. Nosso terceiro tópico, para finalizarmos, sobre o milagre do século XX, que foi o reconhecimento do país, do Estado de Israel, como uma nação soberana e independente. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Não tem como fugir disso, né? Então, Israel é o relógio de Deus para o mundo. Quer entender as profecias
quer compreender, olha para Israel. Porque tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Então Deus tem seus olhos voltados para Israel. Ainda que Israel tenha rejeitado o Messias, tenha rejeitado o Filho de Deus, mas Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. E Deus voltará a tratar com Israel. Quando a igreja for arrebatada, for para o céu, entrar ali o período dos 7 anos, a chamada tribulação e grande tribulação, período que Deus voltará a tratar com Israel. A nação será oprimida, virá inimigos de todas as direções para tentar exterminar. Mas Deus, o Senhor Jesus, vai descer com a sua igreja e a nação, os judeus, vão reconhecer, vão glorificar que o Messias que eles tanto esperavam já veio, morreu, ressuscitou e descerá com a sua igreja para dar vitória para o povo de Israel. E Jesus reinará sobre todos os povos no milênio, reconhecendo o povo de Israel, reconhecendo Jesus como o descendente de Davi, o rei que eles tanto almejaram, mas por causa da sua cegueira espiritual, da sua ignorância espiritual, não aceitaram quando Jesus veio. Mas Deus cumpre as suas promessas. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, como diz o profeta Jeremias, vão desaparecer ou desapareceram da terra. Onde estão os assírios? Onde estão os romanos? Onde estão os babilônicos? Israel teve que fugir, perdeu sua soberania, mas as promessas do Senhor não caem por terra. E hoje, mesmo sofrendo, mesmo passando por perseguições terríveis, o povo judeu ao longo da história, mas a mão de Deus sempre esteve cuidando deste povo. O que levou eles a passarem por isto? A dureza de coração. A dureza de coração. Então jamais devemos esquecer disto, endurecer o nosso coração para as promessas do Senhor. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é único. A promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. A promessa da restauração garante, ainda que os inimigos se reúnam para tentar exterminar o povo de Israel. Mas não vai conseguir, porque Deus guerreará, como Deus sempre guerreou em favor do seu povo escolhido. Então, ainda que os inimigos se reúnam para tentar exterminar Israel, Deus dará vitória ao seu povo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles espírito, como diz a profecia lá no versículo 8 do capítulo 37. E isso que falta ainda em Israel. A cegueira espiritual ainda está sobre o povo. Eles ainda não reconhecem, na sua maioria, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Messias. Jesus, aqueles que eles crucificaram, que eles rejeitaram. Mas isso leva eles a essa cegueira espiritual. Mas esses olhos serão abertos. Serão abertos. Israel é um Estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob a pressão internacional. Os inimigos de Israel sempre tentaram exterminar este povo. Quando Israel saiu do Egito, já tiveram inimigos tentando exterminar, os amalequitas. E ao longo da história,
Os inimigos sempre tentaram exterminar, tirar Israel do mapa. Perdeu seu estado, perdeu seu país, tiveram que fugir. E hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. País que foi reconhecido novamente apenas em 1948 e é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre Israel, abençoando. É o povo escolhido de Deus, é o povo do concerto de Deus, né? Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, ainda que sob pressão dos inimigos que tentam de todas as maneiras exterminar o povo de Deus. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete, como anunciou o Senhor Jesus Cristo lá em Lucas 21, capítulo 24. E a restauração espiritual de Israel? Quando o Espírito da graças e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. Está lá no versículo 14 do capítulo 37. É o que falta no momento para Israel. E nós, como igreja, é nosso papel, é nosso dever amar e orar pela paz dos judeus, pela paz de Jerusalém, porque é uma bênção sobre aqueles que abençoam, que oram pela paz do povo de Israel. Nem mesmo as diásporas, as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, puderam neutralizar as promessas de Deus sobre o povo de Israel. Israel sobreviveu a todas as intempéries que veio sobre eles, como nação soberana. Desde 1948, ele está sobre os olhos de Deus. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Israel será restaurada também espiritualmente quando o Messias vier e reinar sobre os judeus, sobre todos os moradores da terra, e a igreja do Senhor estará presente. As consequências da ingratidão, da desobediência, da idolatria, o afastamento das bênçãos do Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer quando nos afastamos da sua presença. Ele nos corrige, ele nos chama na correção. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer que soframos. Mas por que sofremos? Porque não damos ouvidos às palavras, os conselhos que Deus nos dá. Uma reflexão para nós. Israel já foi restaurada nacionalmente, politicamente, mas ainda falta restauração espiritual. A palavra de Deus não deixa de se cumprir. As profecias que ainda não se cumpriram estão se cumprindo e se cumprirá aquelas que ainda faltam. Mas nenhuma vírgula, nenhum tio do que Deus falou, do que Jesus falou, deixará de se cumprir. Israel está aí, nação poderosa, riquíssima, desenvolvida. E aqueles que oram, que abençoam, que intercedem por Israel,
também recebe as bênçãos de Deus sobre ela. Pense nisto. Vamos orar por Israel. Deus abençoe.